Uma mulher que trabalhou a bordo de diferentes navios, porém acabou passando por 3 grandes acidentes durante essas viagens em alto mar, mas ela sobreviveu a cada um deles. Quer saber mais sobre essa história? Então acompanha aí o vídeo que iremos contar esse caso para vocês. Bom, e eu sou Clilton Marques e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Violet Constance Joseph nasceu em 2 de outubro de 1887 em uma cidade chamada Bahia Blanca, na Argentina, e ela era filha de imigrantes irlandeses que vieram de Dublin por volta de 1880 para tentarem montar um negócio próprio relacionado à criação de ovelhas lá na Argentina. Quando seu pai era William e sua mãe Catherine Joseph. Bom, e ainda quando era jovem, Violet enfrentou um problema de saúde muito sério, pois ela tinha contraído tuberculose, e quase todos os médicos não acreditavam que ela pudesse resistir. Porém, ela conseguiu se recuperar e isso foi visto quase como um milagre. E em 1903 veio a morte do pai de Violet. A perda veio quando ela tinha 16 anos de idade, assim sua família decidiu voltar para a Inglaterra. E agora, para sustentar a família, sua mãe, Catherine, tinha conseguido um emprego de comissária de bordo em navios da empresa Royal Mail Line. Enquanto isso, Violet entrou para um convento e também ajudou a cuidar de seus irmãos. Passou alguns anos e Catherine adoeceu, e depois de um tempo acabou falecendo. Nesse momento, Violet estava com 21 anos de idade. Ela deixou o convento e assumiu a responsabilidade de sustentar a família. E seguindo os passos da mãe, ela também se tornou comissária de bordo em navios. Porém, não foi algo fácil de conseguir emprego nessa função, porque na época ela era tida como jovem demais para o cargo, mas sua persistência e influência em inglês, francês e espanhol lhe garantiram um emprego. E ele veio quando começou a trabalhar na Royal Mail Line. Passou um tempo trabalhando a bordo de alguns navios, porém, em 1910, ela começou a trabalhar em uma outra empresa, a White Star Line. Dessa forma, em 1911, Violet começaria a trabalhar a bordo do RMS Olympic, o maior navio de sua época e o primeiro de uma série de transatlânticos de luxo. Porém, em setembro daquele ano, o Olympic colidiu com um cruzador, o britânico HMS Hawke, sofrendo grandes danos no casco, e Violet estava naquela tripulação, trabalhando como comissária. Assim, aquela situação foi um grande susto para aquela jovem e também para as pessoas que estavam a bordo, e nesse acidente não houveram feridos. E o navio conseguiu retornar à Inglaterra sem afundar, mas ele precisou ser reparado. Nisso, a empresa decidiu lançar outro grande transatlântico, para diminuir a vergonha que foi o acidente do Olympic, pois aquela tinha sido apenas sua 5ª viagem. Dessa forma, seria lançado o Titanic, um navio que talvez você já tenha ouvido falar. Então, em abril de 1912, Violet foi convidada para trabalhar como comissária de bordo daquele navio que ainda seria inaugurado. Mas inicialmente ela não tinha interesse de trabalhar em outro navio porque ela já estava contente de trabalhar no Olympic. Porém, ela acabou aceitando e em 14 de abril de 1912, apenas 4 dias após o início da viagem inaugural, o Titanic colidiu com um iceberg às 11h40 da madrugada e afundou nas primeiras horas do dia 15 de abril. Mas a gente não vai entrar em detalhes a respeito do caso, mas se vocês quiserem, podemos fazer um vídeo exclusivo para ele, beleza? Deixa aqui nos comentários se vocês apoiam essa ideia. E esse desastre resultou na perda de mais de 1.500 vidas, e assim como já foi dito, Violet estava a bordo na noite do naufrágio, e ao ouvir o som do impacto pensou que fosse um exercício de rotina. Porém, pouco tempo depois, as pessoas começaram a entender do que se tratava e ela e outros profissionais já estavam ajudando as pessoas a entrarem nos botes salva-vidas. Pouco tempo depois, ela também embarcou em um bote e antes dele ser lançado ao mar, o oficial lhe entregou um bebê enrolado em cobertores na tentativa de salvar aquela criança. E assim ela fez. A jovem segurou o bebê e conseguiu mantê-lo seguro. E ali estava ela, em um bote salva-vidas, onde pôde observar o Titanic, um grande navio, afundar nas águas geladas do Atlântico Norte. E foi resgatada pelo RMS Carpathia, que veio socorrer os sobreviventes daquele trágico acidente. Um pouco mais tarde, uma mulher desconhecida recuperou o bebê dos braços de Violet e foi embora. O tempo passou e mesmo após essa experiência traumática, Violet não se afastou do mar. Muito pelo contrário, pois na Primeira Guerra Mundial, ela se voluntariou como enfermeira na Cruz Vermelha Britânica, onde trabalhou inicialmente em hospitais em terra e depois ela embarcou no Britannic, o terceiro da classe de transatlânticos luxuosos que havia sido transformado pelo governo britânico em um hospital. Dessa forma, em 21 de novembro de 1916, teremos uma viagem com destino a Mudros, lá na Grécia. E essa seria a 6ª viagem do navio
E enquanto o Britannic navegava pelo mar Egeu, ele colidiu com a mina alemã. Então o navio começou a afundar rapidamente e Violet pôde embarcar em um bote salva-vidas. E nesse navio ela não teve a mesma sorte que no Titanic e quase perdeu a vida, pois o bote que ela estava foi sugado pela hélice em movimento do Britannic, que estava afundando, e ela precisou saltar para o mar. Porém, mesmo depois do salto, o efeito de sucção fez com que Violet batesse a cabeça no bote e ainda teve um corte na perna. Nisso, ela ficou por um tempo inconsciente, mas um dos outros botes atirou do mar e ela conseguiu escapar milagrosamente com vida. E nesse navio estavam cerca de 1.125 pessoas a bordo, e devido a esse acidente, 30 dessas pessoas faleceram. E apesar de ter sobrevivido a 3 desastres marítimos, Violet não deixou que o medo a dominasse, no qual ela chegou a ganhar o apelido de Senhorita Inafundável, após todos os acidentes. Já na década de 1920, ela teve um breve casamento, porém não chegou a ter filhos. Ainda nesse período, ela voltou a trabalhar no Olympic, aquele navio que aconteceu o primeiro acidente que ela tinha passado, mas agora ele já havia sido restaurado. E continuou sua carreira no mar até se aposentar em 1950, aos 63 anos. Violet faleceu em 1971 na Inglaterra, aos 83 anos de idade, deixando para trás uma história impressionante de resiliência e coragem diante das adversidades e desafios da vida. Agora eu queria saber o que vocês acharam mais impactante nessa história. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, que eu vou estar lendo todos, beleza? Bom, e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!